Estamos ao vivo! E aí, gente, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, que a paz do Senhor esteja com você, que a nossa semana seja maravilhosa e repleta, né, de propósito e objetivos realizados. Vamos nessa aqui, ó. Hoje tem novidade, hein? Hoje tem novidade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje dar início a mais um vídeo da nossa série Jornada do Conhecimento. A Marcinha chegou aí, ó, a galera tá chegando aí, ó. Jornada do Conhecimento. E aí? Me fala aqui, ó. Hoje você está com sede? Você está com sede? Sede de conhecimento. Então, aqui é o lugar. Você está no lugar certo, hein? Eu tenho certeza que as pessoas que têm me acompanhado aqui no meu canal, que tem buscado aí o conhecimento, tem saído daqui com muitos aprendizados, hein? Buscando conhecimento, tem recebido aí muitos feedbacks aí positivos aí, muito legal com relação a isso aí, hein? Eu amo, muito bem. Então vamos com aquela frase maravilhosa do meu mentor, José Roberto Marques. Deus maravilhoso, em sua infinita bondade e sabedoria, conecta e reconecta as pessoas no tempo certo para poder co-criar, compartilhar suas histórias, experiências e vivências. Tudo pela construção de um mundo melhor. Muito legal, né? Vamos nessa aqui então, ó. Vamos nos conectar aí hoje, mais uma vez, para buscarmos aí o conhecimento e compartilhar um pouco mais das nossas histórias, experiências e vivências, para que possamos então efetivamente contribuir um pouco mais para a construção de um mundo melhor. Legal? Quem concorda aí, escreve aí, ó. Escreve aí, ó. Amém, 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 amém. Muito bem, gente. Vamos nessa aqui então, ó. Hoje eu vou confrontar aí, ó, com as informações que eu vou te trazer aqui, muita gente. Hoje eu vou confrontar muita gente aí. Eu fiz algumas pesquisas aí, ó, estudos científicos para trazer aqui hoje informação para vocês de primeira mão, que vem de encontro, né, claro, com muita coisa, com tudo que eu tenho falado aqui no meu canal. Essas informações desse vídeo de hoje aqui vai ser muito forte. Presta atenção aqui, ó. O que eu vou trazer para você aqui hoje relata exatamente tudo que eu venho revelando aqui na nossa jornada do conhecimento, hein? O tema de hoje está muito forte. Neurociência e religião. Neurociência e religião. Gente, tá conectando, hein? A conexão aí, hein? Conexão divina. Tudo comprovado. Então, ó, presta atenção aqui, ó, gente. Essa vai ser o quê? Uma revelação científica que vai confrontar você e hoje. Vai te confrontar. Esse vídeo de hoje aqui vai mexer com você. Eu tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza. Se prepare. Se prepare. Que hoje vai confrontar muita coisa aqui. Olha só. Aquelas pessoas que são ateus, então, vão ficar chocadas. E geralmente, né, os cientistas são ateus. Você sabia disso aí? Sabia disso? Os cientistas são ateus. O que não tiver comprovado na ciência, eles não acreditam em nada. E agora eles mesmos começaram a comprovar muita coisa aí na neurociência. Olha só, os neurocientistas acabaram de descobrir que o nosso cérebro foi literalmente projetado para se conectar com Deus. Pensa bem isso, gente. Pensa bem nisso. Não é uma informação assim fantástica. Eu fico literalmente maravilhado com essa informação, com essa confirmação, né, dos neurocientistas aí, ó, principalmente vindo da ciência, que é cética demais aí nessa área de religião, né? Que eu venho pregando isso aqui, ó, nos meus vídeos, nas minhas aulas que eu posto aqui no meu canal há muito tempo, falando sobre mentalidade, falando sobre pensamento, emoções, sentimentos, comportamento, buscando aí, ó, nas escrituras e fazendo essa analogia aí da Bíblia, né, com o nosso dia a dia aí, ó, com a nossa vida, com a nossa história, comprovando isso com relação aos nossos pensamentos, nossos comportamentos, sentimentos, com o nosso cérebro e também com a nossa mentalidade. Essa informação aí para mim, então, ó, foi um achado, foi o fechamento de tudo aí que a gente vem trabalhando aqui, mostrando
aqui nos nossos vídeos que a gente vem fazendo aqui, ó, de levar disseminar, né, esse conhecimento aí com vocês aqui na nossa jornada do conhecimento. Jornada do conhecimento, está no lugar certo. A galera tá chegando aí, ó, trazendo essas informações aí, principalmente da Bíblia Sagrada, que agora está sendo o quê? Confirmado pela neurociência. Gente, olha só, não é uma metáfora que eu vou contar aqui para você, não. Não é sobre religião, é sobre ciência, ciência pura, cientistas consagrados aí, que eu vou trazer nomes aqui para você, para comprovar para vocês aqui, ó, neurocientistas consagrados, eles acabaram de descobrir isso que eu vou te revelar aqui hoje. A galera se rendeu aí aos preceitos da palavra sagrada, né? Bem dizendo isso, né? Então presta atenção aqui nessa informação que eu vou trazer aqui para você de primeira mão, ó. Então vamos nessa aqui. Presta bem atenção. Se eu fosse você, pegava papel e caneta aí para você anotar algumas coisas que eu vou deixar aqui para você, alguns códigos importantes, hein? Então olha só, eles descobriram que a estrutura que tem no nosso cérebro, os nossos circuitos neurais, os nossos sistemas químicos que foram construídos aí no nosso cérebro, gente, só fazem sentido porque foram especificamente criados para uma experiência espiritual. Pasmem, é isso aí, ó. Para efetivamente uma conexão divina, especificamente para uma comunicação com Deus. Pensa bem nisso, cientista comprovando isso na neurociência, a ciência revelando uma dessas coisas. Pensa bem. Isso é incrível, isso é muito importante para todos nós, é muito importante. E pasme, eu vou te provar isso aqui hoje. Então presta atenção aqui, ó. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Como eu disse, não é uma metáfora que eu vou te contar aqui, não. Não é nada sobre filosofia, não é nada sobre religiosidade. É sobre ciência. A neurociência comprovando isso aqui, ó, que eu vou trazer aqui para você. Fantástico demais, eu acho isso uma coisa maravilhosa. É a ciência pura, comprovando tudo. Então olha só, hoje aqui nesse vídeo, na nossa jornada do conhecimento, eu vou te revelar aqui, ó, e te mostrar são 7 revelações científicas que estão fazendo até os ateus aí, ó, questionarem tudo. Isso mesmo, ateu é aquelas pessoas que efetivamente não acreditam que existe Deus. Ateu é isso. Que ele criou tudo, eles não acreditam em nada disso. Que nós somos criatura divina, eles não acreditam em nada disso. Então essas pessoas aí, a partir de hoje, a partir desse vídeo aqui de hoje, nós vamos desafiar essas pessoas aí, tudo que elas acreditam. Tudo. Até você mesmo, às vezes, muita coisa aqui você vai ficar em dúvida. É muito sério isso que eu vou te falar aqui hoje, gente. E se você é religioso, então, nossa mãe, vai explodir aí sua fé mais ainda. É coisa boa. Eu vou te explicar aqui, ó, como que você vai poder ativar aí, ó, esses códigos secretos que Deus já deixou instalado aí no nosso cérebro. Gente, já está tudo pronto. A gente só tem que saber acessar. Top demais isso. Top demais. Então, ó, essa aula de hoje aqui, esse vídeo de hoje aqui, ó, vai ser um divisor de águas. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, que eu vou te revelar códigos importantes aqui para você ativar aí, ó, a sua espiritualidade com Deus. Se preparem. Hoje nós vamos descobrir muitos códigos importantes aqui, ó, que vão te direcionar para a mudança que você tanto queria aí na sua vida. Hoje nesse vídeo aqui, legal? Muito bem. Ricardo Borges aqui, eu sou apaixonado pelo conhecimento e gosto também de desvendar aí o que está por trás dessa máquina maravilhosa que é o nosso cérebro, está dentro da nossa cabeça aí, ó. O nosso cérebro, essa máquina de última geração. Gente, eu adoro falar sobre mentalidade. Adoro falar sobre mentalidade. Eu sou coach, master practitioner em PNL, analista comportamental, vendedor, escritor. Tem alguns livros aí escritos. Inclusive tem um livro aí importantíssimo, Reprogramando a Minha Mente. Depois você dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Sou treinador de alto impacto e amo trazer essas curiosidades aqui, ó,
E agora também comprovado cientificamente, hein? Cientificamente comprovado, sobre o nosso cérebro, essa máquina maravilhosa aí, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Tudo isso faz parte de uma coisa só, em direção ao quê? A nossa evolução. Então hoje será o dia da transformação completa. Neurociência e religião. Pesado, hein? Neurociência e religião, a conexão divina. Esse é o tema de hoje. Tudo comprovado. Então vamos nessa aqui, ó. Respira fundo aí. Prega na cadeira aí, que hoje vai ser fantástico. Porque esse vídeo de hoje aqui vai realmente mexer com você. Então presta atenção aqui, ó. Foca aqui no que nós vamos falar aqui hoje, ó. Nesse vídeo, lá no vídeo anterior, por exemplo, na aula, no vídeo 72, que fizemos aí há pouco tempo, nós falamos de mudanças. Tem muita coisa importante lá. Se eu fosse assim, não perdia não. Depois você volta lá e assiste esse vídeo. O tempo de mudança é agora. É agora. E aí depois eu fui pesquisar mais fundo, fui pesquisar outras coisas. Aliás, eu estou fazendo outras pesquisas aí também, ainda mais profundas ainda, porque eu amo pesquisar, né? Amo explorar, estudar essas coisas do nosso cérebro. Buscar o conhecimento e dividir o conhecimento é coisa maravilhosa. A gente aprende duas vezes, né? Isso é divino para mim, gente. E agora eu estou estudando também sobre inteligência relacional, sobre as nossas permissões, o que nós precisamos, por que a gente precisa de permissão para a gente alcançar. Porque muitas vezes a gente tem as coisas, tem a inteligência emocional, sabe como lidar com isso, tem a parte religiosa, tem a fé, tem tudo, mas falta muitas vezes permissão para a gente. Isso aí eu vou falar no outro momento. Já estou com outro mentor aí, ainda estou passando pelos processos, então eu gosto de vivenciar para comprovar, para depois trazer para vocês. Então mais para frente aí, ó, quando eu descobrir mais dados, mais coisas, passar pelos processos, vou trazer aqui para vocês esse tema aqui no meu canal. Inteligência relacional, que tem tudo a ver com a inteligência emocional também, que tem tudo a ver com comportamento, com emoção, com padrão. Gente, é tudodebom.com. Anota isso aí, é tudodebom.com. Você não tem noção. Estou testando ainda, então estou estudando, passando pelos processos, que é necessário, né? Preciso fazer isso aqui, ó. E isso é extremamente importante, porque para eu poder falar alguma coisa para vocês, eu preciso trazer informações precisas, né? Eu preciso de vivenciar isso, eu preciso de ir atrás, eu preciso de comprovação. Tem que ter informações corretas, com testes que possam o quê? Ser comprovados. Então eu preciso estudar mais um pouquinho aí, terminar meus processos para poder depois trazer aqui para vocês conhecimentos importantes também sobre a inteligência relacional. Eu já posso te dizer aí já que está funcionando comigo, hein? Está funcionando comigo. Mesmo porque eu gosto também de ser o cobaia, ser esse cobaia aí para experimentar tudo que eu trago aqui para vocês, né, nos vídeos. Se deu certo para mim, claro que vai dar certo para muitas pessoas. Eu faço o vídeo. Aí tá aí, ó. Então eu falo sobre o tema, sobre o assunto, senão eu não posso nem trazer isso aqui, ó. Se for comprovado por mim, pela ciência, pela neurociência, pela Bíblia, aí eu trago aqui para as minhas aulas, para meus vídeos aqui que eu posto aqui para vocês. Legal? Tem que fazer sentido. Faz sentido para mim, tem que fazer sentido para você. Talvez não faça sentido naquele momento, mas faz sentido futuramente. Aí eu mando ver aqui para vocês, legal? Então vamos nessa aqui, ó. Olha só. Voltando aqui, então, no nosso vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre essa descoberta incrível aí sobre a neurociência, que relata essa conexão espiritual com Deus, com o Criador, que de acordo com a sua crença, claro, né? De acordo com a sua crença. Tudo comprovado cientificamente, gente. Hoje vamos explodir a nossa mente aqui hoje. Aqui, ó. Vamos falar de ansiedade, de clareza mental. Nós vamos falar de relacionamento, propósito, alegria, felicidade, tristeza, vida abundante. Fica comigo aqui até o final desse vídeo aqui, que hoje com certeza você vai sair daqui muito melhor do que você chegou, legal? Então vamos nessa aqui, ó. Neurociência e religião. A conexão divina, tudo comprovado. Esse é o tema de hoje. Então presta atenção aqui, ó. Tudo que eu estou prestes a te falar aqui nesse momento vai mudar completamente
tudo que você acredita sobre fé e ciência. Por quê? Porque neurocientistas ateus, pessoas que passaram uma vida inteira negando a existência de Deus, estão tendo agora que admitir algo extremamente extraordinário, algo que eles não queriam encontrar. Eles não queriam encontrar, mas encontraram. Por quê? Porque contradiz tudo que eles diziam. Eles são ateus, eles não acreditam que existe um Criador. Então, gente, pasme, eles descobriram e agora estão revelando que o nosso cérebro foi feito literalmente e projetado para se conectar com Deus. Neurocientistas falando sobre isso. Não é metaforicamente, não é filosoficamente, é literalmente para conectar com Deus. Gente, existem estruturas no nosso cérebro. A Ana Cláudia aí, o Rodrigo, Conrado, TT, a Márcia, galera tá chegando aí. Convida mais gente aí para poder chegar aqui na aula com a gente aqui, no vídeo de hoje aqui, que nós vamos explodir a nossa mente aqui hoje, hein? Muito legal isso, ó. Gente, existe estrutura no nosso cérebro, circuitos neurais, sistemas químicos que só fazem sentido se foram criados especificamente para uma experiência espiritual. Gente, para uma conexão divina. Pensa nisso. Para uma comunicação nossa com algo maior que todos nós. Gente, isso não é uma teoria religiosa não, hein? Isso não é uma teoria religiosa. Não é interpretação teológica também não. Isso é ciência. A ciência comprovando isso. Presta atenção nisso. Ó. São décadas de pesquisas da neurociência, ressonância magnética, estudo com monges, análise de processos com pessoas em orações profundas. E tudo isso aponta para uma mesma conclusão. Uma conclusão devastadora. Deus deixou uma assinatura no nosso cérebro. Isso é muito forte. Códigos secretos que provam que você e eu fomos criados para conhecer Deus. Pensa nisso. Para nos conectarmos com Ele. Para experimentarmos experiências muito maiores do que a gente já conhece. De forma assim tão real que você, da mesma forma que você experimenta aí qualquer realidade sua aí. Pensa nisso. E agora eu vou te mostrar exatamente o que os cientistas descobriram. Vou te mostrar 7 revelações científicas, se der tempo da gente falar aqui tudo hoje. Senão eu vou dividir essa aula aqui em duas e depois eu passo esse vídeo em duas aqui, depois eu passo para um outro vídeo. Estão fazendo essas descobertas aí, estão fazendo os ateus questionarem tudo. Eu vou te mostrar aqui ainda hoje, o protocolo que Deus usou, inclusive, por 40 dias lá no deserto. Jesus, né, usou 40 dias no deserto, e que os neurocientistas agora confirmam como que é um método, que foi usado um método perfeito de reprogramação mental, ou reprogramação cerebral. Eu vou te mostrar aqui, ó, vou te mostrar que existe uma molécula que o nosso cérebro produz só por volta de 3 horas da manhã, que tem a capacidade de nos conectar com o quê? Com a dimensão espiritual. E eu vou te mostrar também como que você vai poder ativar aí esse código aí, ó, e como que você vai poder experimentar essa conexão. Gente, você vai poder mudar literalmente a estrutura do seu cérebro através de quê? De práticas espirituais que a própria Bíblia nos ensina há milhares e milhares de anos. Você sabia disso? Pesado. Pela primeira vez na história, a fé e a ciência não estão em conflito. Fé e ciência. Pensa bem nisso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sim ou não? Fala aí pra mim. A Lindaci chegando aí, ó. Fala aí pra mim, Lindaci. É maravilhoso isso. Fé e ciência não estão em conflito mais. A fé e a ciência estão o quê? Convergindo. Estão apontando para a mesma verdade, para a mesma direção. Essa é a verdade mais revolucionária da nossa história, das nossas vidas. Isso é literalmente fantástico, gente. Literalmente fantástico.
nas minhas pesquisas aqui, eu descobri muita coisa legal. Você vai poder participar aí, ó, de várias descobertas comigo aqui hoje, não apenas porque Deus existe, mas porque você foi especificamente criado para conhecer Ele. E o seu cérebro é prova viva de ser uma máquina de última geração aí, com capacidade espiritual que nem você mesmo imaginava. Talvez você nunca imaginou. Talvez você nunca imaginou. Mas você precisa assistir esse vídeo aqui até o final, para você ter o quê? O entendimento completo do que eu vou revelar aqui para você aqui hoje, legal? Fica aí até o final aí que você vai ter revelações aqui fantásticas. Fica comigo aqui até terminar esse vídeo, que as revelações são maravilhosas. Algumas eu já falei aqui em alguns vídeos. E hoje nós vamos juntar essas peças do Lego todas aqui, ó, as já faladas e mais algumas revelações descobertas pela própria neurociência, gente. Pela própria neurociência. Então eu vou começar aqui, ó, pela primeira revelação científica. Tá chocando muita gente aí, inclusive no mundo acadêmico, hein? Tá chocando os cientistas aí essa revelação. Ela vem de um lugar, inclusive, improvável. Então, assim, ó, os laboratórios de neurocientistas, por exemplo, que são ateus, eles estão determinados a provar que Deus é apenas, sabe o quê? Uma construção psicológica das pessoas. Apenas uma ilusão criada para que o cérebro pudesse viver em paz e dentro de um padrão. Os neurocientistas estavam loucos para poder comprovar isso. Apenas uma ilusão criada para buscar o quê? Conforto das pessoas. E nessas pesquisas eles descobriram exatamente o oposto. Gente, pasme, descobriram o oposto. Isso é maravilhoso. Então olha só, os neurocientistas, um cara chamado Andrew Newbert, da Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, esse cara passou décadas estudando, sabe o quê? Estudando o cérebro de pessoas que passavam tempos em estado de oração profunda. Meditação, oração, meditação. Os caras estavam estudando essas pessoas que passavam muito tempo em estado de oração profunda ou meditação. Nessas pesquisas que eles fizeram aí, eles colocaram lá monge budista, freira católica, praticante de várias religiões lá dentro dessa máquina de ressonância magnética. Pessoas que estavam em estado, passaram tempos em estado de oração profunda ou meditação. Colocaram essas pessoas dentro daquela máquina de ressonância magnética. O que ele esperava era encontrar o quê? Apenas atividade cerebral normal. Talvez alguma área de imaginação ativa, talvez um placebo, alguma coisa assim. Mas o que ele encontrou? Ele encontrou algo que deixou ele sem palavras. Sabe assim, durante essa experiência na máquina de ressonância magnética, durante algumas experiências espirituais profundas, uma área específica do nosso cérebro, chamada de lobo parietal superior. Isso é nome científico, tá? Lobo parietal superior, que é a parte do nosso cérebro. Ela praticamente se desliga, pasmem, ela se desliga. Gente, essa área, ela é responsável pelo quê? Pelo senso de separação, pela noção de onde você termina e onde o mundo começa para você. O limite entre você e o outro. Gente, e quando essa área se desliga, a pessoa experimenta o quê? Algo que os cientistas chamam de quê? União absoluta. É uma sensação que você tem de não haver nenhuma separação entre você e o universo. Entre você e Deus. Pensa nisso. Incrível, não é? Incrível. Mas tem mais. Tem mais. Aqui, ó. Essa parte vai te chocar. Essa parte dessa descoberta. Essa não é uma alucinação, não. Não é imaginação, não. É uma experiência real, neurologicamente. Quando qualquer outra pessoa experiencia essa parte sensorial que você tem, é aí, ó, esse doutor Andrew Newbert, ele teve que admitir.
nós não podemos dizer que essas pessoas estão só imaginando. Isso é ele dizendo. Ele disse isso. Que naquele momento ali, o cérebro daquelas pessoas estava experimentando algo tão real, quando você vê uma cor, por exemplo. Ou até sentir uma dor em alguma parte do seu corpo. Então, enquanto as pessoas estavam naquela experiência e foi colocado dentro da máquina de ressonância magnética, o cérebro reagiu a ponto da pessoa perceber que aquilo era real. Foi ele que disse isso. Naquele momento, o cérebro daquelas pessoas estava experimentando algo tão real quanto você vê uma cor ou você sentiu uma dor numa parte do seu corpo. Gente, a questão não é se a experiência é real, não, mas sim o que essa experiência revela sobre a natureza da realidade. E a partir daí, outros cientistas começaram a replicar esses achados, para entender melhor o que estava acontecendo. Então, olha só, um outro cientista também chamado Dr. Mario Beauregard, da Universidade de Montreal, do outro lado do mundo, agora lá no Canadá, estudou algumas freiras carmelitas em estado de união mística com Deus, eles têm essas práticas, né? E daí ele encontrou, não foi só apenas uma área ativa, não. Ele encontrou 12 diferentes regiões do cérebro, 12 diferentes regiões do cérebro iluminadas simultaneamente, com experiência de presença real de um outro ser. Gente, isso é realmente fantástico. Isso é realmente fascinante. Isso é neurociência comprovando. E isso é ciência, cientista. Foi o cientista que disse isso. E disse algo que chocou também a comunidade científica. Olha só, ele disse assim, os padrões que vimos são consistentes como uma pessoa experimentando uma presença real de outro ser, consciente. Não é um padrão que eles esperavam. Se fosse apenas uma imaginação das pessoas, ou autossugestão, foi presença real. Forte isso, né? Muito forte. Fala aí pra mim. Sim ou não, gente? Muito forte isso. Isso é comprovado cientificamente. Então presta atenção aqui, Isso que eu revelei aqui para você significa o seguinte, que quando você está lá nas suas orações, quando você realmente se conecta lá em oração profunda com Deus, seu cérebro não está fingindo, não. Ele não está só imaginando, não. Você está experimentando uma presença real. Você vai estar aí se conectando com algo ou com alguém que vai estar realmente lá. Se você estiver realmente numa oração profunda. Gente, isso é conectar, isso é conexão com Deus. A ciência pode medir isso, pôde medir isso aí, pôde ver isso e comprovar, confirmar isso aí, E essa é apenas a primeira revelação, que eu estou fazendo aqui para você. Isso foi comprovado cientificamente. Só essa revelação já muda tudo. Por quê? Porque se o seu cérebro foi projetado para experimentar Deus, se existe estrutura específica nele apenas para essa conexão, então nós não fomos acidente. Nós somos criados intencionalmente, gente, com propósitos específicos, para relacionamentos específicos. E isso, gente, tem explicação massiva, né? Para como você e eu vivemos e como você entende o seu valor e como você entende o seu destino. Pega esse código aí, Então olha só, vamos para a próxima aqui. Então quando você está em oração profunda, você tem condição de conectar diretamente com Deus e sentir essa presença em você, com o real, como uma realidade. Pensa nisso. Que coisa maravilhosa isso. Então agora vamos para a segunda aqui. Nós vamos falar de neuroplasticidade. Neuroplasticidade e oração. Então a segunda revelação científica aí que eu peguei aí, os códigos aqui, eu vou passar para vocês aqui, trazer para vocês hoje aí, Então olha só, a oração
ela não é apenas uma comunicação. A oração é literalmente uma reprogramação mental. Sabia disso também? É muito forte isso. Então, um outro cientista, por exemplo, chamado Richard Davidson, meu xará aí, ó, neurocientista da universidade lá de Wisconsin, Estados Unidos, ele estudou também o cérebro de monges budistas que passaram mais de 10 mil horas de meditação. Monges budistas que passaram mais de 10 mil horas de meditação. E eles descobriram uma outra coisa também extraordinária. O cérebro desses monges, gente, era fisicamente diferente. Gente, eu estou falando não sutilmente diferente, não. Literalmente, radicalmente diferente. Por conta do quê? Por conta dessas meditações dele. Então, olha só, ficou comprovado por esse neurocientista que o cérebro desses monges tinha mais massa cinzenta em áreas lá associadas lá com a atenção, com a compaixão, regulação emocional. Então eles tinham assim, ó, conexões neurais muito mais fortes. Eles tinham atividade de ondas gama, por exemplo, tipo mais rápido de atividade cerebral associada com o quê? Com insights, consciência expandida, em níveis nunca vistos antes em seres humanos, por conta de meditação. E daí os pesquisadores perguntaram, né? Isso acontece apenas com a meditação budista ou acontece com qualquer prática espiritual contemplativa? E aí? E aí, gente? Eles começaram a estudar os cristãos em oração profunda, muçulmanos em dhikr, judeus em orações contemplativas. Orações contemplativas são orações profundas. Momento de oração profunda. E os achados foram consistentes também, extraordinários também. Todas essas práticas ficou comprovado que elas mudam fisicamente a estrutura do nosso cérebro. Mas aqui eu vou te falar uma coisa incrível aqui, ó, uma parte mais incrível ainda. Você não precisa passar 10 mil horas para isso não. Para ter um cérebro desse não. Por quê? Porque alguns estudos aí que foram feitos pela Universidade Johns Hopkins, da cidade de Baltimore, lá nos Estados Unidos, mostrou que o quê? Apenas 8 semanas de prática de oração contemplativa, oração profunda, 20 minutos por dia. O certo, lindo, maravilhoso é 1 hora. 1 hora. Tem gente que ora muito mais que isso. Você faz uma conexão divina. Então assim, ó, essa universidade comprovou que 8 semanas de oração profunda ou contemplativa por 20 minutos por dia já começa a mostrar para você mudanças mensuráveis aí na sua estrutura cerebral. Gente, 8 semanas, 20 minutos, o que é isso? Nada para a vida da gente. Só que a gente vive correndo aí o tempo todo para lá e para cá, inventa um monte de coisa, mas não para poder fazer uma oração, não para poder fazer uma meditação. Então assim, 8 semanas, 20 minutos, seu cérebro já começa a se transformar. Deixa eu te contar mais uma coisa aqui, ó, te contar o que muda especificamente no seu cérebro. Nós temos uma área do nosso cérebro chamada amígdala. Amígdala cerebral, tá? Não é essa que você conhece aqui da garganta, não. A amígdala cerebral, que é responsável pelo medo e a ansiedade nossa. Então, ó, esses sentimentos, eles começam o quê? Diminuir. Só de você fazer 20 minutos de oração contemplativa ou meditação diária. Medo e ansiedade começa a diminuir. Essa amígdala aí, ó, é a parte cerebral nossa que controla o medo e a ansiedade. Começa a diminuir, literalmente fica menor. Enquanto isso aí, ó, o córtex pré-frontal, que é a área nossa aí responsável pela nossa tomada de decisão, autocontrole, compaixão, essa área fica mais espessa. E o hipocampo, que é a área crucial para o nosso aprendizado e memorização aí, ela aumenta consideravelmente, gente, volume inclusive. Gente,
E a conexão entre essas áreas aí, ó, vão ficando cada vez mais fortes, mais consistentes. Você sabe o que isso significa? Você sabe? Significa o seguinte, por isso que eu falei para você trazer caneta e papel para vocês anotarem aí, ó. O que isso significa? Significa, sabe quando o nosso manual de fé e prática diz assim, ó, para você e para mim: sejam transformados pela renovação da vossa mente. Gente, isso não é apenas uma metáfora, não. É uma instrução literal de neurociência. A oração transforma literalmente o nosso cérebro, reconstrói circuitos neurais, cria novas trilhas neurais, cria novos caminhos, não só no sentido místico, não, mas no sentido científico, físico, mensurável. A neurociência acabou de comprovar isso aí para nós agora. Isso é ciência. Isso realmente acontece no nosso cérebro. E agora vem a parte para te deixar sem palavras aí, ó. Presta atenção aqui, ó. Alguns pesquisadores perguntaram assim, ó: por que as orações têm esse efeito? O que há de sobrenatural em falar com Deus que muda literalmente a parte física do cérebro humano? Foram duas perguntas que eles fizeram, e pasmem, eles descobriram algo aí, ó, que confirma o que os cristãos sempre souberam. Não é apenas falar, é se conectar. Você precisa se conectar, é sentimento. Você tem que estar ali sentindo aquilo que você está falando, é encontrar realmente a presença, é experimentar amor, porque essas áreas do cérebro, gente, que são fortalecidas por oração, são as mesmas áreas quando você experimenta o quê? Um amor profundo de uma outra pessoa, ou por uma outra pessoa, né? Então assim, ó, quando você ora, quando você se conecta, o seu cérebro está o quê? Experimentando o amor profundo. E isso tem que ser real, e passa a ser tão real para você que reconstrói a sua estrutura neural. Gente, isso é top demais. Isso é top demais, agora comprovado pela neurociência. Isso explica por que as pessoas oram regularmente. Aquelas pessoas que oram regularmente têm menos depressão, têm menos ansiedade, têm uma saúde mental melhor. Não é apenas porque elas têm esperança, fé. Não é só isso, não. Isso muda literalmente a estrutura do nosso cérebro. É porque também o cérebro delas, nesse momento de oração, estão sendo literalmente reconstruídos por amor divino. Gente, isso é uma experiência. Quando você está fazendo esse tipo de oração com conexão, com sentimento, você está experimentando uma conexão divina. Forte isso. Eu fiquei maravilhado com essa descoberta, com essas revelações. Eu sempre faço orações contemplativas aqui, mentalização. Gosto de fazer também no meu quarto, entrar quietinho, sentar, fazer uma meditação, fazer uma mentalização, fazer essa conexão com Deus. E isso muda tudo. Muda tudo. Então, ó, muitas pessoas acham aí, ó, que só precisa de soluções médicas. Não descarto essa possibilidade em momento algum. Nunca. Mas existe a solução espiritual também, que precisa ser considerada. Precisa ser considerada a oração. Olha só o código que eu passei aqui para vocês. Ó. 8 semanas, 20 minutos por dia. 8 semanas, 20 minutos por dia. Só isso, gente. Só isso. Experimente aí. Ó. Isso é um código maravilhoso que eu estou passando para você, que é o divino, que você pode acionar aí. Ó. No seu cérebro vai ter mudanças na parte física do seu cérebro. Você pode começar isso aí hoje mesmo. E agora comprovado cientificamente. Então, para finalizar essa etapa aqui, ó, nas estruturas nas escrituras já fala lá em Mateus 6:6
entre para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai em secreto. Então ele te recompensará. Então isso muda a sua estrutura cerebral. Pega esse código aí, leva para sua vida. Muito bem, terceira revelação aqui, quem está chegando aí agora, depois vai poder entrar e assistir desde o início lá, legal? A Manuela chegou aí, o Antônio Francisco está aí, WR Tecnologia, a Evelyn, a galera tá chegando aí em massa, hein? Muito legal isso, Então, gente, isso que eu vou te falar aqui agora, essa terceira revelação científica aqui, é algo que pode parecer, sei lá, completamente bizarro para você. Mas que a ciência está literalmente confirmando. Então, olha só, o nosso cérebro produz uma molécula. Ele produz uma molécula chamada DMT, que é uma substância psicodélica, que é uma substância que altera o nosso sentido, altera a nossa percepção, pensamento, até a consciência. O nosso cérebro produz isso. O nosso cérebro produz isso. Ela é encontrada, essa molécula, ela é encontrada em pequena quantidade no nosso cérebro. Não é de qualquer jeito, não. Essa substância é conhecida como a molécula de Deus. Por quê? Porque ela produz experiências espirituais profundas. E a parte chocante é que seu cérebro produz isso naturalmente. Mesmo que seja em pequenas quantidades, especialmente durante o seu sono profundo. Quando você entra em sono profundo, essa molécula solta essa substância no seu cérebro. Mais que isso, especificamente, a partir das 3 horas da manhã. Pega esse código aí, Você já ouviu falar entre 3 horas e 5 horas da manhã? São as melhores horas para você orar e ter uma comunicação direta com Deus? Tá aí, a ciência comprovando isso aí. Então pega mais esse aí, Esse é o horário que os anjos estão lá, mais apostos para levar as nossas orações aí para Deus, né? Isso é muito legal, gente. Está comprovado cientificamente. Não sou eu que estou falando, não, hein? Então presta atenção aqui, um cientista. Estou dando nome de cientista aqui. Depois você pesquisa e vai ver se é verdade ou se não é. E está comprovado cientificamente. Dr. Rick Strassman, psiquiatra da universidade lá do Novo México. Esse cara passou aí anos estudando sobre essa molécula chamada DMT. E olha só, ele descobriu que a glândula pineal, que é uma pequena glândula que tem no nosso cérebro, que os espiritualistas aí há muito tempo chamam do terceiro olho, cheio de nome. Essa glândula ela produz esse DMT naturalmente. Não apenas quando você está acordado, não, mas especificamente durante o nosso sono profundo, o nosso sono REM. Gente, para quem não sabe, o sono REM aí, é uma parte do nosso cérebro que a atividade cerebral que a gente tem é a mesma quando a gente estivesse acordado. Você está dormindo meio que acordado, é estado de alerta. Sabe quando a pessoa está dormindo e os olhos ficam lá mexendo assim rapidamente? Esse é o estado REM. Isso é o sono REM, né? Legal isso, né? Então o nosso cérebro ele produz esse DMT naturalmente durante esse nosso sono REM, sono profundo, durante também a nossa transmissão de consciência. Gente, olha só, aqui nesse momento nós encontramos uma conexão bíblica que vai te chocar também, Quantas experiências espirituais profundas na Bíblia aconteceram durante o sono? Quando a pessoa estava dormindo. Quantas? Vamos lá. Jacó, por exemplo, sonhando com uma escada que levava o céu, que ligava o céu com a terra, com os anjos subindo, descendo. Está lá em Gênesis 28:12. Jacó sonhou com isso. Sono profundo. É revelação. José recebeu revelação em sonhos aí 2 vezes. Uma para aceitar Maria e outra para fugir para o Egito. Sono REM. Está lá em Gênesis 41:14-45. Gente, isso é bíblico.
Mais um aqui para você aqui, ó. Daniel tendo sonhos lá com visões proféticas. Daniel 2, 31, 47 e 7. No 7 também, 1 e 7. Sono profundo. Sono REM. Maria sendo visitada pelo anjo Gabriel e Paulo sendo arrebatado para o terceiro céu, em experiência que ele não sabia se foi corpo, se estava no corpo, se estava fora do corpo. Está escrito lá, ué. Está escrito lá no nosso manual de fé e prática aí, ó. Lá em 2 Coríntios 12, 2 e 4. 2 ao 4. Gente, ciência e religião. Tá aí, ó. Todas essas experiências têm algo em comum. Acontecer o quê? Em estados alterados de consciência. Em estados onde o cérebro estava produzindo naturalmente moléculas dessa DMT aí, ó, que facilitaram essa experiência espiritual. E a ciência agora confirmando. Essas não era a alucinação que esse povo teve aí, não, ó. Eram experiências reais mesmo. Facilitada inclusive aí por química cerebral. Essa DMT aí, ó. Que Deus projetou especificamente para todos nós. Para permitir essa comunicação entre dimensões. Pega esse código aí, gente. Isso é maravilhoso. Sim ou não? Maravilhoso. Claro que sim. Eu vou te dizer mais, ó. Você sabe por que esse horário aí das 3 horas da manhã, tantas pessoas relatam experiências espirituais? Sabe por que tantos místicos aí, ó, acordam nesse horário aí para poder fazer oração, para poder orar? Por que Jesus, até Jesus fala na Bíblia, Jesus frequentemente orava de madrugada? Agora ficou simples, né? A gente decifrar isso, né? Porque é nesse horário aí que a produção dessa substância DMT está no pico. É quando o véu do natural lá, ou do sobrenatural, está mais fino. Pegou o código aí? Gente, é nesse horário que o seu cérebro está mais receptível à realidade espiritual. E olha só, presta atenção aqui, ó. Isso não é um encorajamento para se usar esse DMT artificialmente aí, não, hein? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Absolutamente não. O que eu estou dizendo para você aqui é que a ciência descobriu que Deus projetou o nosso cérebro com a capacidade absoluta e natural de se conectar com Ele. Nós não precisamos de substâncias externas. Nós não precisamos de atalhos perigosos. Nós já temos isso, tudo. Nós já temos isso tudo. Nós já temos tudo que nós precisamos dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente, dentro do nosso corpo. Está instalado aí em você, dentro do nosso cérebro. Nós só precisamos ativar isso através de quê? De práticas. Que Ele mesmo nos deu e está escrito na Bíblia. Uma delas, por exemplo, algumas delas, por exemplo, é o quê? Oração contemplativa profunda. Jejum prolongado. Adoração intensa. Meditação na palavra. E esses estudos, gente, mostraram que essas práticas aumentam naturalmente o nosso DMT no nosso cérebro. Foi comprovado aqui, mostrei para vocês. Pensa bem. Você vai estar ativando o quê? Uma química cerebral para facilitar o seu encontro com Ele. Isso é simplesmente extraordinário. Acredita agora? Isso é top demais. Isso aí é cientificamente comprovado. Não é só fé, não. Tem toda uma estrutura dentro do nosso cérebro, dentro do nosso corpo, química, para poder fazer isso acontecer. Então, assim, ó, hoje não vai dar para passar para vocês todo esse conteúdo que eu programei aqui, não. Então, ó, esse vídeo vai ficar dividido aqui, ó, em dois. Eu vou passar aqui para vocês as outras revelações científicas na próxima semana. Legal? Então, assim, ó, eu sempre falo aqui, ó, da gente focar sempre o quê? No nosso padrão, no padrão positivo. Parar de ver televisão, coisa ruim na televisão, que isso vai colocar coisa ruim na sua cabeça.
virar a sua chave para o positivo. Sempre falo aqui. Por quê? Porque é aí que começa tudo. Virar a sua chave para o positivo, buscar o seu padrão positivo. Então eu deixei aí, 3 códigos aí importantes para vocês aí. Comprovado cientificamente. Isso é muito legal. Gente, eu amo trazer isso. Então, hoje você passou aqui, por João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. João 8,32. Está tudo escrito lá na Bíblia. Tem inteligência emocional na Bíblia. Tem ciência, neurociência agora comprovada na Bíblia, de novo. Então hoje você teve essa oportunidade aí de conhecer coisas que talvez você não conhecia. Que quando eu falo aqui, nos meus vídeos aqui, que tudo tá dentro e não tá fora, é porque você precisa de ter conhecimento para poder saber como ativar isso aí dentro de você. Então agora, mais do que nunca, a ciência nos proporcionou essa revelação fantástica aí, que acabaram de ser comprovada cientificamente. Que tudo isso acontece mesmo dentro do nosso cérebro. Provocado por nós mesmos. Através de quê? De práticas, de pensamento, de oração, de jejum, de meditação na palavra. E por aí vai. Gente, nada demais. Eu acabei de falar aqui para você, oração contemplativa profunda, 8 semanas, 20 minutos por dia. Testa aí, você vai ver que isso aí já vai mudar completamente a sua vida. Nada que a gente não tenha falado muitas e muitas vezes aqui nos nossos vídeos, né? Nada que eu já não tenha falado muitas e muitas vezes aqui, Então eu quero que você assista esse vídeo aí 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário aí. Deixe o seu comentário aí, de baixo, aqui embaixo. Deixe seu comentário aqui embaixo. O que você achou desse vídeo? Qual foi o insight aí que você teve com essas revelações aí que nós trouxemos aqui hoje para vocês? Legal? Então, a partir dessas revelações aí, eu te convido você a olhar mais uma vez para dentro de você e começar essas transformações aí que você precisa. 8 semanas, 20 minutos por dia, só isso. Então, olha só, a palavra nos lembra o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Romanos 8,28. Sim ou não? Está escrito lá. Se no seu íntimo você já sabe o que você precisa fazer, mas ainda não fez, você pode ainda hoje fazer o que você ainda não fez. Transformar, evoluir a sua mentalidade agora mesmo. Para melhorar a sua vida, a sua mente, o seu processo de desenvolvimento aí, pessoal, para você buscar o quê? O seu padrão mental positivo. Gente, quer ser diferente, quer aprender um processo novo, quer aprender a ressignificar, a trabalhar a sua mentalidade, quer aprender a filtrar aí os seus pensamentos, quer aprender a traçar aí uma rota para a sua vida, uma rota melhor. Eu vou te dar um caminho aqui. Eu tenho um livro, meu e-book chamado Reprogramando a Minha Mente. Esse é um caminho simples, um e-book que você vai ler, que tem exercícios que vão trabalhar a sua mentalidade. É na simplicidade que o extraordinário acontece. Então vai lá no meu link, no meu Instagram, ricardoborges.oficial, e clica no link da minha bio aí, Ou também pode ser no nosso site aí do institutoamplidom.com.br. E deixa aí, clica lá no link, para você não perder tempo. Cai para dentro daí da sua evolução, da sua transformação que você está tanto querendo, sua evolução mental. Se permita. Só você pode tomar essa decisão aí hoje. Tempo de mudança está chegando. Então a gente precisa de estar preparado, estar com a mente boa para essas transformações. E lá também, no nosso manual de fé e prática, fala: transformai pela renovação da vossa mente. E você vai reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, ou na sua vida. Comece então renovando a sua mente. Legal? Muito bem, partiu então para o final de mais um vídeo aqui sobre esse tema maravilhoso, inteligência emocional, na nossa jornada do conhecimento. Então eu espero ter contribuído aí
mais uma vez com mais alguns códigos importantes aí sobre inteligência emocional, com várias analogias tiradas do nosso manual de fé e prática, a nossa Bíblia Sagrada, e agora comprovado cientificamente, com muitos conhecimentos e muitos entendimentos aí sobre o nosso cérebro e o caminho para o novo, a nossa transformação da nossa mente aí, legal? Muito bem, lembra aí de fazer um comentário aqui embaixo dessa aula de hoje, para eu saber qual que foi a sua percepção aí do nosso tema, se você gostou, faz um comentário aí depois aí embaixo, legal? E lembre-se sempre de nunca mais esquecer, permita-se, você deve ser o co-criador do seu caminho, e você só pode fazer o caminho caminhando. Procura aí sempre criar em você aí um padrão mental positivo, legal? Então semana que vem tem mais. Eu amo fazer isso aqui, gente, eu amo. Hoje eu vim na segunda-feira porque não tá dando tempo aí durante a semana, então tá corrido. Então vamos encerrando aqui a nossa jornada do conhecimento. Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal, até semana que vem e tamo junto até depois do fim. Tchau, gente.